Olá, sejam muito bem-vindos. Programa Touchdown no ar, terceira edição. Ué, não sabe que tá rolando o programa Touchdown? Então vai lá no nosso Facebook, lá no YouTube, procura os 2 programas anteriores e acompanha tudo, porque aqui a gente fala dos resultados, das notícias e também dos próximos jogos. E para começar, o meu fiel escudeiro tá aqui, Cauê Martins, que vai me acompanhar nessa jornada. A gente vai falar dos resultados, né, Cauê? Olá, Alan, olá, amigos que acompanham o Touchdown. Mais uma vez falando dos resultados do final de semana e dos próximos jogos. Pois é, então vamos lá, põe na tela aí os resultados desse final de semana. Teve 2 clássicos, um lá em Santa Catarina, entre Jaraguá Breakers e Timbó Rex. O Rex levou a melhor, venceu por 26-20. No Canindé, o time do Cauê perdeu para a Lusa por 23-7. Não deu para o Corinthians Steamrollers. E lá no Rio Grande do Sul, teve Juventude FA e Botafogo Challengers. Melhor para o Juventude, que venceu por 37-20. Cauê, vamos começar com o jogo da rodada pra gente, né? Que foi Corinthians e Lusa. Você esteve em campo, eu estive lá fazendo as imagens. O que faltou pro Corinthians encarar a Lusa, apesar de ter sido um jogão, o que faltou pro Corinthians vencer a Lusa? Olha, eu acho que o jogo, no modo geral, foi um jogo equilibrado. As defesas foram os destaques da partida, tanto a do Corinthians quanto a da Portuguesa tiveram grandes momentos, mas o Corinthians encontrou muita dificuldade no ataque. Não consigo me lembrar de alguma situação que o Corinthians não tenha começado à frente das 20 jardas iniciais, então sempre com as costas na parede, e isso dá uma margem de erro muito pequena, porque você vai ter que atravessar o campo, já não é uma tarefa fácil. E claro que se você vai atravessar o campo, algumas vezes você vai se encontrar em terceira descida. Se isso se repete e você está a 10 jardas para uma primeira descida, a 12, a 15, isso vai complicar muito o seu jogo. Então, esse início de campo, de drive para o Corinthians, eu acho que influenciou muito e aconteceram muitas faltas que... Isso que eu ia comentar. As faltas voltaram a se repetir. Então, às vezes, quando conseguia um bom avanço para fazer uma boa campanha de ataque, acabava voltando lá para trás. Inclusive, o primeiro TD da Lusa aconteceu por conta das faltas, porque ficou pertinho da endzone e facilitou a vida deles, né? Isso. E pelo lado da Portuguesa, eles conseguiram parar o jogo corrido do Corinthians. Isso dificultou também muito o jogo aéreo. Então, sempre... O ataque, além de estar sempre pressionado, estava sempre minado. E pelo lado da defesa do Corinthians, também acho que a defesa se impôs perante o ataque da Portuguesa. Conseguiu parar 2 ataques. Isso, que eles estavam na porta da zone. E só que o diferencial do ataque da Portuguesa é que nesses momentos de terceira descida, nesses momentos de terceira e longa, eles encontraram algumas bolas que davam a primeira descida e algumas delas terminaram em pontos. Então, acho que esse foi o fator primordial, conversões de terceira descidas em momentos mais cruciais da partida. Outra coisa que fez a diferença, não tem como deixar de falar, que foram os ex-jogadores do Corinthians que hoje fazem parte do elenco da Lusa, né? Exato. Porque o Johnny marcou touchdown, Fratini, que já foi jogador do Corinthians faz mais tempo, mas também marcou touchdown, Shipley e Matias interceptaram ataques, né? Então, isso também com certeza ajudou muito. Os capitães da Lusa serem esses jogadores também, né? Então, sim, com certeza você consegue notar a evolução do último jogo que eu tive contra a Lusa para esse jogo. E todos esses jogadores muito bem em campo, dando segurança para os demais jogadores e fazendo a diferença. Interceptando a bola, matando a jogada, realizando tackles. Então, eles fizeram, de fato, a diferença nesse jogo. Não, legal. E um jogo bacana que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, tava debaixo de muito frio, mas rolou muitos pontos, foi entre Juventude FA e Botafogo Challengers. O Juventude venceu, agora tá 2-2 no campeonato, tá vivo na competição e pelo que a gente viu, principalmente pelo um touchdown que tá rolando aí pelo Facebook do americano, né, correndo e saltando um cara para entrar na endzone. Os americanos fizeram a diferença, né, Cauê? Não tem jeito, né? O T. Lucas parece que se encontrou nesse campeonato finalmente, tá em perfeita harmonia com os receivers, tá chamando o jogo e tá conquistando os resultados pro Juventude. Então, tá vindo muito embalado, é um time que de começo de campeonato tava um pouco desacreditado, mas está crescendo muito durante a competição e está se tornando um contender.
tem jogos difíceis pela frente, mas pelo que vem mostrando nessas últimas rodadas, está em total condições de fazer frente com qualquer time. E o que falar do Challengers, hein? A 4ª derrota seguida, não conseguiu vencer ainda na competição, conseguiu fazer um bom jogo, porque ainda marcou 20 pontos no Juventude, né? Mas parece que os mexicanos, no duelo contra os americanos, não conseguiram fazer a diferença. E parece que o Challengers está muito dependente desses mexicanos. É o que eu disse em algumas semanas atrás. Por mais que você tenha um gringo no time, você precisa de uma estrutura para fornecer para esse gringo, para ele conseguir desenvolver o jogo e conseguir fazer a diferença. E parece que o Botafogo não está oferecendo isso para esses jogadores. Muito pelo contrário, está tendo muita dependência deles. Eles já mudaram muito a cara do Botafogo durante a competição. Já melhorou muito, poderia estar bem pior sem eles. Mas eles, infelizmente, sozinhos não vão conseguir fazer a diferença no campeonato. E pro Botafogo, o que esperar agora para esse restante da competição? É encaixar o time, porque o time, assim como o Corinthians, vive uma reformulação, né? Exato. Mudou diretoria, não é o caso do Corinthians, mas mudou diretoria, veio alguns atletas novos, saiu o Chico Araújo. Então, o que fazer para esse restante da competição, já que agora as chances praticamente não existem, né? O Botafogo está sofrendo muito durante a competição. Esses jogos praticamente está fora já, né? Então, pro resto do campeonato, cara, é difícil te dizer, Alan. É muita coisa acontecendo dentro do time que a gente não sabe. O momento de reformulação é um processo complicado, não é um processo curto. Não é uma coisa que dentro de 6 meses você vai conseguir resolver. Talvez dure mais de ano. Então, assim, é um momento difícil que eles estão passando lá. Para esse resto de campeonato, eu não acredito numa virada descomunal deles que façam eles despontar. Então, para ano que vem, talvez, se eles conseguirem melhorar o elenco, tanto dentro de campo quanto o staff, eles possam ser uma ameaça. Talvez seja uma boa hora para rodar os jogadores, né? Aproveitar já que não vai ter mais chance de competição. São ciclos. Todos os times passam por ciclos. Os times que não passaram por ciclo ainda, por serem novos, vão passar no futuro. E chegou a vez do Botafogo. Legal. E lá no Sul teve outro clássico lá em Santa Catarina, talvez a maior rivalidade do torneio Touchdown no momento, foi o jogo entre Jaraguá Breakers e Timbó Rex. O Rex levou, a gente até comentou no último programa, mas olha, não foi fácil não, hein, Cauê? Honestamente, eu não esperava, disse semana passada que o Rex atropelaria, mas isso é muito interessante, porque o futebol americano no Brasil tá dando essa emoção pra gente. O Botafogo, o Challengers, fez um jogo parelho com o Breakers. O Challengers está praticamente fora. E agora o Breakers, semanas depois, fazem um jogo totalmente parelho com o T-Rex, que veio... É o vice-campeão e nesse momento 4-0. E foi o jogo do final de semana, com certeza. A dupla lá do T-Rex, o Drew Hill, quarterback, e o running back Clair, fazendo total diferença no ataque, não desmerecendo os receivers. Sim, jogam muito. Teve touchdown de passe, mas o Clair e o Drew Hill estão fazendo mágica lá. E fazer mágica, o Breakers não precisa ainda fazer mágica, mas já tá complicado na situação pro resto da competição. O que o Prantz vai ter que fazer no time dele, ou o que ele deve, né, fazer para tentar os playoffs e tentar manter o padrão, né, do Jaraguá Breakers? Mágica pra mim eles já conseguiram fazer tendo esse jogo parelho com o Rex. Tem jogadores de extrema qualidade no elenco ainda, jogadores do elenco campeão. Tem o Max running back, excelente running back. Tem o Rodolfo, que foi para a Copa do Mundo, também jogando de receiver. Então, ainda tem alguma coisa daquele time campeão que está florescendo durante o campeonato. Isso é ótimo. O Delcalani tá pegando forma de novo. Já mostrou nesse jogo que já está de volta. Então, se o Prantz conseguir manter a união do time, o foco do time, o Breakers pode surpreender. E por que é tão difícil aqui no Brasil fazer os times, quando estão num nível bem alto, continuar nesse nível alto por um longo tempo? Olha, é difícil dizer, porque os times do Brasil ainda são muito instáveis, não existe um dinheiro envolvido com esses times, então praticamente se viram no 30, se viram entre aspas com o que tem. Então, jogadores param, jogadores trocam de time, então se o elenco consegue estar sempre, toda vez que ele for renovado, manter o nível, então talvez o time consiga se manter no topo por mais tempo. Agora, se esse ciclo de jogadores tem uma queda, jogadores que não cumprem o que esses que saíram conseguiam fazer, aí fica um pouco mais complicado.
E quem tá numa situação um pouquinho melhor é o FPR Brown Spiders, porque ele trouxe um novo, velho reforço. Novo porque o jogador joga para essa temporada, mas é velho porque já jogou numa temporada anterior pelo time. Vem aí mais um gringo no torneio touchdown, o TJ, o Todd Jordan. Mais uma vez... Running back e defensive back, se eu não me engano. Legal. Então, é mais um gringo no Brasil. Isso, obviamente, faz elevar o esporte. É um ótimo reforço para o Brown Spiders, que está crescendo durante a competição. Então, tendo americano no time, independente da posição, é sempre uma vantagem. E a gente viu que eles fizeram a diferença, né, no jogo do Juventude, então pode ser que, e sendo um running back, que é um jogo corrido, é uma dificuldade aqui no Brasil, vai ajudar bastante, né? Sim, todos os running backs americanos estão fazendo a diferença. Do Santos, Tritões. Com ele, acredito que não seja diferente. Então é um gás bem bacana que o Brown Spiders recebeu durante a temporada. E já que os americanos são tão evoluídos por conta de toda a história com o futebol americano, por que a dificuldade em marcar? Porque a gente sabe mais ou menos o jogo deles. Se você, agora que o torneio Touchdown também disponibiliza os vídeos no YouTube, todas as partidas estão lá disponíveis, dá para assistir o jogo. Então a gente vê que algumas jogadas repetitivas não fica fácil de marcar, não ajuda para marcar. Honestamente, Alan, não basta hoje, para jogar o touchdown, não basta hoje mais você ser americano. Hoje você tem que ser um americano e tem que ser um americano bom, tá? Isso foi um passo que o torneio touchdown já fez. No início do torneio, americanos, independente do nível, faziam já a diferença. Hoje já não fazem mais. Agora, para um americano fazer diferença, ele tem que ser um bom atleta ou bom jogador. Agora, esse acho que é o próximo passo que o torneio tem que tomar para esses jogadores serem anulados. Porque agora eles estão fazendo a diferença como aqueles outros faziam um tempo atrás. Então, esses jogadores que estão fazendo a diferença hoje são muito mais jogadores do que aqueles que fizeram sucesso um tempo atrás. Então, não é fácil parar um cara muito mais desenvolvido fisicamente, um cara que vem de universidades grandes, não, claro, de primeira divisão de uma NCAA, mas jogadores que tiveram experiências universitárias. Esses caras têm muito conhecimento tático, técnico e físico, e isso a gente tem que buscar ainda, mas isso nos força a buscar, então é uma coisa bacana. E o legal é que assim, o americano ele consegue manter um nível por muito tempo, né? Ele vem pro Brasil com 26, 27 anos ou e consegue... até menos, mas assim, se ele chegar velho, ele ainda consegue ter um nível bom. Quando ele começa a se envolver com futebol nos Estados Unidos, ele começa com 12, 13 anos. Existe até o Pee Wee Futebol, que são os menininhos de 7 anos se batendo já. Então eles já criam uma cultura para ser atleta. Então desde os 15, 16 anos eles já estão pegando super firme na academia, já estão tomando suplemento, já estão fazendo tudo isso para se desenvolver como um jogador de futebol americano. E eles dedicam o seu tempo a isso, não é um hobby, não é um plano secundário, como que aqui acontece no Brasil. Então, esses jogadores duram muito mais por terem já praticamente na genética, vindo lá de trás, esse espírito esportista, que aqui a gente está começando até agora. E o brasileiro geralmente também começa tarde, né? Começa tarde. Agora que, já estamos com 5, 6 anos de torneio, agora tá vindo a próxima geração. Inclusive o próprio Corinthians tem o Sub-19, tem outras categorias. Esses meninos já estão vindo... quando eu comecei a jogar em 2000 e bolinha... Eu jogava numa praça, no Ibirapuera, sem equipamento, só com a bola. Hoje, os novos meninos, com a idade que eu tinha, 15, 16 anos, já estão jogando equipado, entendeu? Já estão jogando nacional. Então, essa próxima geração de jogador já vai buscar esses americanos com mais facilidade, entendeu? É uma coisa bem bacana, no meu ver. Bom, se a gente falou dos resultados e das notícias, agora a gente vai para os próximos jogos. Vamos colocar na tela aí a tabela dos próximos jogos. Na verdade, só 2 jogos. Um é entre Tubarões do Cerrado e Rio Branco. Acontece, o mando é do Tubarões. E o outro é entre Vasco da Gama Patriotas e Minas Locomotivas. O Vasco joga em casa, o Tubarões joga em casa. Não dá pra pensar coisa diferente a não ser vitórias desses times, né? Eu acho que aí os dois mandantes têm total chances de saírem vencedores pelo time que tem e pelos adversários que
que vão tá enfrentando. Então eu acredito que tanto o Tubarões quanto o Vasco não vão ter dificuldade para vencer seus adversários. E pro Minas e pro Rio Branco, sabem que são grandes equipes. O que eles devem planejar para um jogo desse? É segurar o máximo que puder? Ou tentar jogar contra eles, porque acho que vai ser mais complicado? Mais uma vez eu acredito que assim, cara, o brasileiro tem como uma característica sempre acreditar, mas pela garra, pelo coração, e deixa de ser um pouco racional, um pouco mais pensativo. Se eu fosse o técnico, enfim, desses times do Rio Branco e do Minas, tentaria passar para os jogadores da seguinte forma: pessoal, temos time para vencer esses dois adversários? Temos condições reais de vencer esses dois adversários? Eu acredito que todos sabem no fundo a resposta. Só que preferem não, vamos para cima, enfim. Eu acho que eles têm que absorver o máximo de experiência possível desses times, que são times que já têm muita bagagem, têm uma forma de jogo muito avançada, com todo respeito ao Rio Branco e ao Minas. Então eu acho que o que eles têm que focar não é sim tentar buscar a vitória, mas é fazer um jogo bem parelho, o máximo parelho, e buscar absorver o máximo de experiência desse jogo. Beleza, Cauê, nosso tempo chegou ao fim. Obrigado mais uma vez pela companhia. E você aí de casa já sabe, se quiser acompanhar as notícias e informações, é só entrar em touchdown.com.br e procurar no YouTube os vídeos dos jogos e também do programa, porque agora você sabe, existe o programa Torneio Touchdown. Até semana que vem!